nós vemos aqui uma situação que acontecia muito no Velho Testamento. O que acontecia muito no Velho Testamento? Guerras. Porque quando Deus tirou Israel do Egito, Ele mandou Israel entrar em todas as cidades e fazer o que com todos os povos? Eliminar, matar. Elimine todos, não deixe nenhum vivo. Porque eu darei todas essas terras a vocês que são o meu povo. Só que nós vamos voltar lá para trás, lá para Gênesis, e vemos que o povo fez? Alguns, como eles eram divididos em tribos, algumas das tribos não obedeceram o que Deus disse. Elas criaram aliança com o povo a qual Deus havia mandado eliminar, destruir, matar. E ao fazer aliança com esse povo, a princípio está tudo bem. Algo que eu e você podemos aprender desde já aqui é que alianças erradas, atitudes erradas, acordos errados, no começo sempre vão parecer bons. Você já reparou que o pecado, ele tem essa cara? Que quando você... Vou te dar um exemplo para conseguir ficar bem claro. Quando a gente vai mentir, quando você vai mentir para alguém, você mente por quê? Porque não parece que é a melhor saída? Sim ou não? Ah, não vai ser a melhor saída. Vamos dar exemplo que até esses dias o pastor Denis citou, quando ele pregou, quando a minha gatinha morreu atropelada, ele falou, vamos contar uma história para o Arthur. Eu falei, não vou mentir. A gente vai contar e vai dizer a verdade. Porque a mentira, ela dá aquele ar de uma falsa bondade. Sim ou não? Sim ou não, igreja? O pecado, uma aliança mal feita, ele dá também uma sensação de falsa bondade. Vou te dar outro exemplo. Eu traí a minha mulher, bispo, eu traí o meu marido porque ele já não me satisfazia mais. Porque ele não se importava comigo. Aí aquele homem do serviço, aí aquela mulher do serviço começou a conversar comigo e eu comecei a me sentir atraído por ela. Aparentemente, quando você ouve essa história, parece que o outro cônjuge é o ruim. Sim ou não? O pecado dá essa sensação. Aqui Josafá, ele estava tendo que ter atitudes de um acordo que ele havia feito lá atrás. Aqui nessa história, Acabe já não está mais vivo. Quem é o novo rei de Israel é Jorão, filho de Acabe. Diga comigo, Jorão. Só que como o rei de Judá, Josafá, havia feito acordo com Acabe, e sabe qual o acordo que ele fez? O filho de Josafá se chama Jeorão. O filho de Josafá se casou com Atalia, filha de Acabe. Então eles tinham uma ligação de casamento para unir os reinos. Quem está entendendo isso? E quando o cunhado do filho de Josafá assume o reinado, quando Jorão assume o reinado, Acabe já está morto. Israel havia feito um acordo com os moabitas. Do que? Vocês irão me pagar, porque vocês cuidam de ovelhas, vocês me trarão 1000 ovelhas, me trarão 100 peles de carneiro, vocês vão trazer, era como se eles tivessem que todo mês pagar um tributo a Israel. Quem está entendendo isso? Diga comigo, os moabitas deveriam pagar tributos altos a Israel. Só que eles viram o que? Acabe nos venceu. Só que mudam-se os reis, mudam-se os profetas, mudam-se as leis. O que ele pensou? Agora já não é mais Acabe, agora é o filho dele. E talvez o filho dele seja mais fraco, talvez o filho dele não consiga tanto. E diz então a palavra do Senhor que o rei de Moabe, ele chega para Jorão e diz: a partir de hoje não pagaremos mais tributos algum a vocês, não mandaremos nada a vocês. E isso para Israel, eles iriam ter uma defasagem muito grande dentro das necessidades dele, porque o rei usava aquilo para também fazer o comércio dentro da própria cidade, para fazer o comércio entre o povo. Quem está entendendo isso? A atitude dos moabitas iria influenciar totalmente na economia de Israel,
totalmente na situação de Israel. E o que Jorão faz? O rei de Israel, filho de Acabe, Jorão, ele manda uma carta a Josafá, que foi um excelente rei. Só que Jorão, quando assume o reinado do seu pai, ele tem uma atitude boa. Ele destrói o altar de Baal. Só que ele continua servindo aos deuses de Jezabel, aos deuses de Acabe. Ele continua seguindo os preceitos. Quem está entendendo isso? Segunda coisa, aliás, que nós precisamos entender aqui. A primeira foi que o pecado, uma aliança mal feita, no início sempre vai parecer que ela é... Diga comigo, o pecado, uma aliança mal feita, no início parece boa. A segunda coisa que precisamos aprender é que quando Deus nos chama para ser cabeça, quando Deus nos chama para estar à frente de algo, é porque Ele confia que podemos fazer muito mais do que as pessoas esperam. Tem pessoas que acham, mas se Deus me der isso eu não vou ser capaz. Mas se Deus me fazer isso comigo eu não vou conseguir ser igual fulano. Querido, Deus não quer que você tenha Beltrano, Ciclano como espelho. Ele quer que você faça igual o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que passaram, prossigo para o alvo. O teu espelho é Jesus Cristo, o teu molde é Jesus Cristo. Mas fulano deu errado, mas fulano não conseguiu. Só que Deus está dizendo: eu estou com você, eu vou na sua frente. Nós vemos que então o rei dos Moabitas, ele chega a uma situação em que ele desonra, em que ele quebra aquele vínculo. E a única forma que eles têm agora é o quê? A guerra. Uma aliança quebrada, ela só se resolvia no Antigo Testamento em guerra. Eu teria que ir lá e saquear. E diz a palavra do Senhor que Jorão, rei de Israel, chamou a Josafá por causa da aliança que ele tinha. E mandou um recado a Josafá dizendo: os moabitas se rebelaram contra mim. Você vai comigo à guerra? E Josafá manda a resposta para ele: eu irei com você à guerra. E o meu povo será o teu povo. Os meus cavalos serão o teu cavalo. Eu estarei com você. E Jorão, que não tinha experiência ainda em reinado, ele pergunta a Josafá: e o que nós vamos fazer? E ele diz: vamos subir pelo deserto de Edom. E eles já fizeram uma aliança com o rei de Edom. Estavam 3 reinados para lutar contra os moabitas. Quem está entendendo isso? Olha como os moabitas eram fortes. Olha como os moabitas eram homens muito valentes. E diz então a palavra do Senhor que esses 3 reinados, e automaticamente quando eles iam para a guerra, todos que iam para a guerra tinham que levar para a guerra comida, tinham que levar para a guerra gados, tinham que levar para a guerra soldados, alimentos para os soldados. E diz a palavra do Senhor que eles andaram por um período de 7 dias. Quantos dias, igreja? 7 dias e a água secou. Sabe algo que eu aprendo aqui e quero trazer a vocês? Que muitas vezes quando nós estamos obedecendo a Deus, no meio da trajetória, no meio, sempre haverão situações em que vão querer minar sua fé. Sempre haverão situações em que vão querer te parar. Sempre haverão problemas em que você fala: mas meu Deus, eu já fiz tanto. Eles estavam andando já há 7 dias. E a água acaba. E não tem de onde tirar, não tem poços, não tem nenhum lugar. Eles passaram pelo deserto de Edom. Como eles vão ter água agora? Sempre haverá situações em que Satanás vai colocar diante de mim, de você, falando: agora não tem saída, agora não tem escape, agora não tem como ser. Meu Deus, se tivesse que ser, já teria que ter sido, já teria que ter acontecido. Só que Deus está dizendo para você: clama-me, invoca-me, e eu responder-te-ei. Mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes.
diante da adversidade, clame ao Senhor. Aprenda isso, diga comigo: diante da adversidade, eu clamarei ao Senhor e Ele me ouvirá. Diz a palavra do Senhor que todos estavam desesperados, que todos estavam com sede, os gados, os soldados, todos. Só que sabe algo que eu aprendo? Caminhe com quem tem fé. Se você tiver que contar o teu problema para alguém, conte para uma pessoa que tem fé. Porque uma pessoa que tem fé, ela nunca vai olhar como os outros veem. Ela sempre vai olhar de uma forma diferente. E ela sempre vai te levar para fazer igual Davi diz: eleva os meus olhos aos céus, de onde me virá o socorro. Quando você caminha com uma pessoa que tem fé, quando tudo está dando errado, sabe o que ela vai dizer para você? Vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos consultar ao Senhor, Ele pode dar um escape. Ah, mas não tem jeito. Deus tem jeito para tudo, Deus tem saída para tudo. Nada pega Deus de surpresa. Essa adversidade pode pegar você, essa crise pode pegar você, mas ao Senhor ninguém surpreende. Estavam 3 reis juntos. E os reis de quais cidades, igreja? Judá, Israel. Ó, como vocês têm que prestar atenção. E de Edrom. Diga comigo: Judá, Israel e Edrom. E diz a palavra do Senhor que os 3 preocupados. Quem é de Deus sabe que na hora da angústia sempre tem uma saída. Não tem 2, não tem 3, não tem 4, tem uma. Quem é de Deus sabe, apertou o calo, já sei o que eu vou fazer. E diz a palavra então, que quando todos estavam com sede, Josafá levanta e diz: não há um profeta nessa terra qual possamos consultar? Tem algum homem de Deus a qual possamos, aqui onde nós estamos, buscar a palavra do Senhor com Ele? Temos alguém a qual nós... Porque entendo uma coisa, algo que muito me admira em Josafá, é que ele sabia que Deus estava com ele. Amém, igreja? Mas ele respeitava a hierarquia. O segredo para você ser abençoado na tua vida: aprenda a respeitar a hierarquia. Porque os outros reis, Acabe, os outros reis foram maus e não respeitavam profetas. Josafá, se você for ler a história dele, ele sempre respeitou profetas. Não vou se o profeta não falar, não faço se o profeta não disser. Consulte, na dificuldade ele falou: consulte o profeta, consulte a Deus. E diz a palavra do Senhor então que os 3, um dos servos de Jorão, do rei de Israel, disse assim: olha, existe um profeta nessa região. E o profeta dessa região é Eliseu. Ele não era o único profeta da época. Muito pelo contrário, Eliseu havia fundado uma escola de profetas, onde ele treinava outras pessoas para ser profetas. E diz então a palavra do Senhor que esse rapaz disse: tem Eliseu que deitava a água nas mãos de Elias, que servia a Elias. Josafá então responde e fala: vamos até Eliseu. E quando os 3 reis chegam, porque é algo que nós temos que entender, que muitas vezes nós queremos procurar em Deus refúgio, colo, carinho. E muitas vezes quando você chegar diante de Deus, Deus vai dizer para você: para de chorar, se posiciona. Quem já aconteceu isso com você? Você falou: ai Deus, o que você quer é que Ele passe a mão na cabeça. Ele fala: tá chorando por quê? Ele já fez isso comigo. Deus, tá chorando por quê? Eu já não falei que estou com você? Levanta a cabeça e fala: tá bom, né? Você enxuga a lágrima e vai. E ainda põe um sorriso no rosto. Tá bom, tá bom. Porque nós temos que entender que Deus, Ele nunca vai dar o que eu e você queremos. Diga assim comigo: meu Deus não dará o que eu quero. Ele me dará o que eu preciso. Tem muita diferença.
Tem muita diferença. Quem aqui já conviveu com alguma criança na faixa dos 4 ou 5 anos de idade? Nessa faixa etária, eles querem almoçar ou jantar? O que eles querem nesse horário? Chocolate, bolacha, salgadinho, menos comida. E se você for fazer só o que ele quer, o que vai acontecer com essa criança? Vai engordar, vai ter colesterol, vai ter diabetes, vai ficar anêmica, se não tiver que ficar internada. Vai dar tudo de ruim. Algo que eu e você precisamos entender é que quando Deus olha do céu à terra, nós podemos ser a pessoa mais inteligente, nós podemos ser a pessoa mais madura para os homens, nós podemos ter a maior visão, mas nunca deixaremos de ser crianças diante do Senhor. Porque uma criança, ela é totalmente dependente de Deus. E o que Deus quer que eu e você venhamos ser diante do mundo totalmente independente, mas que quando chegássemos diante da presença dele, venhamos nos derramar, venhamos nos quebrantar, venhamos entender que ele é o detentor de todas as coisas, que é ele quem cuida, é ele quem está à frente. Esses dias eu até estava conversando com o pastor Denis, eu falei, e eu já pedi a Deus isso. Falei, Senhor, eu quero crescer, eu quero ter autonomia diante dos homens, mas diante do Senhor, eu quero continuar sendo como uma criança. Porque quando você é uma criança diante de Deus, quem é que tem que cuidar da criança? Quem? Quando você já é adulto, quem tem que cuidar de você? Você que se vira, nego. A comida tá aí, para no micro-ondas esquenta. Ah, não tem comida? Faz. Oxe. Agora quando você é criança, uma criança de 4, 5 anos e pro fogão? Nunca. Você que vai fazer. Quem está entendendo isso? Josafá, ele estava grande. Josafá, ele era rei de Judá. Josafá vencia as batalhas a qual ele ia. Só que ele tinha sempre atitudes de criança, atitudes de pessoas dependentes, atitudes de pessoa que reconhecia a sua pequenez diante de Deus, porque tudo que ele ia fazer, ele sempre chegava e dizia, vamos consultar um profeta, vamos consultar alguém, vamos consultar um homem de Deus, porque o que Deus falar é o que vai acontecer. Quando você cria essa dependência diante de Deus, tudo que você faz começa a ir bem. E diz então a palavra que os 3 reis chegam diante de Eliseu. Só que com o rei de Israel, Eliseu não é muito agradável. Porque tem muitas vezes que nós chegamos diante do Senhor querendo colo, como eu disse agora há pouco, e Deus nos corrige. Quando chega Jorão diante de Eliseu, Eliseu diz, o que você faz aqui? Por que você está aqui? Ai, que nós estamos sem água. Jorão ainda explica, nós estamos sem água, estamos indo para uma guerra contra os moabitas e precisamos de uma palavra do Senhor. Eliseu vira para ele e diz, por que não vai consultar os deuses do seu pai e da sua mãe? Os deuses a qual o seu pai e a sua mãe servem? Por que você não vai consultar a eles? Por que você não vai buscar neles? Eu consigo aprender nessa atitude, nesse momento eu quero trazer a você o quanto Deus não admite que venhamos dividir a glória que já é dele. Você tem que ver em quem você vai confiar. Se você vai confiar em Deus, se você vai confiar no seu carro, se você vai confiar nas suas posses, se você vai confiar no teu casamento, não, se meu casamento acabar, acabou minha vida. Bispa, se minha empresa quebrar, acabou minha vida. Bispa, se eu perder isso, acabou minha vida. Calma. A Bíblia diz que onde está o teu coração, ali está também o teu tesouro. E você vê que há diferença quando alguém serve a Deus. Que Eliseu disse para Jorão, se não fosse Josafá aqui, o rei de Judá, a você eu nem receberia. Eu nem olharia para você, Jorão. Porque diz a Bíblia que Jorão, ele não fez o que era mal como Acabe e Jezabel, mas ele continuou fazendo o que era mal, como Jeroboão. E diz então a palavra do Senhor que
Eliseu, depois de dar esse sermão, pede um tangedor, pede alguém para tanger a harpa. E quando esse tangedor começa a tanger a harpa, eu quero que agora você pegue a tua Bíblia e veja o que Deus prometeu para eles. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 16. E disse, quem achou, diga amém. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferirás todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedra todos os bons campos. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Quando Josafá foi atrás de um profeta, ele foi atrás pela guerra? Ele foi atrás do quê? Água, do básico. Ele poderia sair rondando, sair procurando, porque a única coisa que ele queria era o quê? Ele não poderia juntar, olha aqui comigo, olha o que Deus está fazendo ver. Ele não poderia juntar uma tropa e falar, vocês vão atrás de água e me tragam água. Sim ou não, igreja? Eles poderiam fazer isso. Isso seria uma estratégia de guerra também. Separa uma parte do pelotão e manda atrás d'água. Só que ele tinha visão de Deus. Quando você tem visão de Deus, aprenda isso. Na aflição, clame ao Senhor. Não tenha vergonha de quando você está com um problema. Mas fui eu que causei o problema. Tudo bem, chega diante do teu Deus. Ele já não disse para mim e para você que quer que venhamos ser crianças, que quer que venhamos ser dependentes dEle. Dependentes do cuidado, não crianças na fé, mas crianças na atitude de depender dEle, de sempre seguir a Ele, de sempre perguntar a Ele. Por Josafá ter ido, Josafá não perguntou da guerra. Josafá não disse que queria saber como seria a guerra. Ele simplesmente foi atrás de água. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Quem veio buscar algo nesta manhã aqui? Eu não sei o que você veio buscar aqui. Só que Deus está mandando dizer, não é só isso que eu vou te dar. Não é só o que você está pedindo que eu vou colocar nas suas mãos. Eu tenho planos grandes para ti. Eu tenho coisas grandes para ti. Eu tenho novidade de vida para ti. Te prepara. Eu venho preparando em você raiz. Eu venho preparando história em você. Eu venho preparando o teu caminho. Então te prepara, que eu farei muito mais na tua vida. E diz então a palavra do Senhor, que no dia seguinte eles receberam essa palavra, só que eles acreditaram. Eu posso ouvir glória a Deus? Eles acreditaram. O segredo está em você acreditar. Não tinha nada formado. Só que sabe o que me chama a atenção aqui? É que Deus precisava de covas para mandar chuva, para mandar água. Que chuva ele não ia mandar, para mandar água não precisava. Deus não poderia fazer eles acharem um poço no meio do deserto? Afinal de contas, nós vemos que Agar achou um poço no meio do deserto. Deus não poderia fazer com eles da mesma forma que fez com Ismael, com Agar? Ismael e Agar acharam um poço no meio do deserto. Poderia fazer o mesmo, só que Deus não fez. Aqui Deus queria a parte deles.
Deus está dizendo aqui nesta manhã: existe a minha e a tua parte, que Ele não faz. O impossível é a parte dele. Para de querer fazer a parte dele, faz a tua. Tem pessoa que vem dentro da igreja que ela quer fazer a parte de Deus e esquece de fazer a parte dela. Qual é a parte dela? Ser dependente de Deus, orar, confiar, crer no que Deus está dizendo. E qual é a parte de Deus? Realizar o que ela está fazendo, converter o coração, converter a vida. Tem pessoas que ela quer fazer o contrário. Ela acha que ela tem que mudar o outro. Quem está entendendo isso? Não, eu tenho que mudar o meu marido. Não, eu tenho que mudar a minha nora. Eu tenho que mudar o meu genro. Eu tenho que mudar meu filho. Eu tenho que mudar o meu chefe. Eu tenho que mudar. Aprenda uma coisa: nenhum ser humano muda o outro. Nenhum ser humano muda o outro. Você não vai mudar o teu filho. Você não vai mudar o teu marido. Você não vai mudar a tua esposa. Você não vai mudar a nora, nem mudar o genro. Você não consegue mudar ninguém. Ah, eu preciso conquistar tal coisa. Aprenda a receber o que Deus já quer te dar. Sabe qual é o nosso maior erro como cristão? É que nós achamos que sempre nós temos que conquistar. Você já reparou isso? Você já reparou o quanto nós somos ruins em receber algo de Deus? Vou te dar um exemplo para que você consiga entender. Quando você chega, qualquer ser humano, e dá para você do nada uma nota de R$100, o que você vai fazer? O que você faria? Você aceitaria? De um estranho chegando e tirando uma nota de R$100, aceitaria? Sim ou não, igreja? Vamos dividir aqui, vamos por votação. Quem aceitaria a nota de R$100 de um estranho? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abaixa a mão. Quem não aceitaria a nota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quem não tem opinião formada? E teve que não teve opinião formada. Levanta a mão nem que sim, nem que não. Olha aqui para mim. Algo que você precisamos entender. Que muitas vezes nós pedimos tanto algo para Deus, tanto, e Deus já está preparado para nos dar. Deus já está pronto. Porque você sabia que toda a adversidade que vem sobre nós, Deus já as conhece? E junto com cada adversidade, no fim, Ele tem vitória para você. Deus não manda uma adversidade só para deixar você se dar mal, só para deixar você sofrer, só para deixar você chorar e depois te vira negão. Não. Depois de tudo isso, a Bíblia mesmo diz que depois da adversidade, Ele sempre prepara a bonança. Depois de atravessar o mar, sempre tem um novo hino de vitória para a tua vida. Só que como nós somos ruins em receber algo de Deus, sem termos que fazer grandes sacrifícios. Porque Satanás, ele vem colocando no nosso mundo, em nós, um jugo tão grande, em que nós não podemos receber, e que nós não somos dignos de receber nada de Deus. Quantas pessoas eu já atendi, que a pessoa dizia para mim: bispa, eu não posso ser feliz no amor, porque eu não sou digna de felicidade. Quando eu ouvi essa primeira vez, eu falei: como assim? Falei: não, eu sou muito pecador, eu sou muito falho. Satanás, ele coloca um jugo tão grande em mim e você, que ele quer colocar que nós não somos dignos de buscar ao Senhor, que nós não somos dignos de receber bênçãos, que nós não somos dignos de sermos cuidados pelo Senhor. Não, Deus tem coisa muito mais importante do que se preocupar com a tua vontade. Deus tem coisa muito mais importante do que se preocupar com o desejo do teu coração. Deus tem coisa muito mais importante do que fazer realizar esse seu sonho grande. O diabo quer colocar isso em nós, só que isso é uma mentira. É uma mentira deslavada do inferno. Porque Deus criou a mim e a você, e a Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Ele conhece a cada estrela e chama cada uma pelo teu nome. O
O diabo quer colocar no meu coração e no teu coração: ah, Deus tem coisa muito mais importante para cuidar do que você pedir para Ele te ajudar a trocar um carro. Ah, Deus tem coisa muito mais importante para te dar do que pedir para Ele te ajudar a mudar, do que pedir para Ele. Quem está entendendo isso? O diabo sempre quer colocar que as nossas necessidades, não precisamos levar tudo diante de Deus, porque Deus tem coisa muito mais importante. Quando a Bíblia diz o contrário: tudo levai ao Senhor através de oração e súplica. A Bíblia não diz levai as coisas emergenciais, aquela coisa que, meu Deus, tem que resolver agora. Não, a Bíblia não diz levai só grandes projetos diante de Deus. Não, ela diz tudo levai diante do Senhor. Coisas bobas, coisas que as pessoas vão olhar e falar: não acredito que você pediu isso. Eu vou te dar um exemplo muito bobo mesmo. Eu me lembro que eu sempre, desde pequena, entendi isso da palavra, e tudo que eu sempre pedi, tudo que eu sempre precisei, tudo que você possa imaginar, eu sempre peço a Deus. Até quando eu e o pastor Denis decidimos engravidar, eu lembro que eu estava lá no Monte Sabó, eu dobrei o joelho e falei: Deus, eu quero muito um menino. Falei: mas está nas suas mãos, mas o meu maior desejo seria que fosse um menino, Deus. Falei assim, só que tem um detalhe, Deus. Eu falei para Deus desse jeito, eu lembro até hoje: eu não quero ter cesárea, não. Deus, eu quero normal. E outra coisa, Deus, além de normal, eu não quero ficar em 12, 14 horas de parto, que me dava um pavor quando o povo falava: fulano ficou em 12 horas de trabalho de parto, e voltava a falar: ai, Jesus, ah, fulano. Eu falei: Senhor, eu lembro até hoje que eu fiz essa oração. Eu falei: Senhor, o período para eu sentir dor, 2 horas. 2 horas eu consigo, 2 horas eu sei que dá. Depois disso, não dá não, Deus. Falei isso com Deus. Qualquer pessoa que ouvir isso vai dizer o quê? Essa mulher não é normal, não. O que ela está pedindo para Deus? Que ela quer ter normal e 2 horas só para ela ter o filho. Você acha que Deus não tem coisa muito mais importante do que resolver isso? Sim ou não, igreja? Sim. Só que aquela era a minha necessidade, e eu levei diante dele. Arthur, graças a Deus, minha gestação foi muito boa. Só que o Arthur, ele sempre foi muito grande, desde o início. Ele sempre foi grandão. E quando ele estava com 8 meses, ele tinha acabado de completar 8 meses, o médico falou: mamãe, seu filho já está com 47 centímetros. 3 quilos. Falou assim: até o 9º mês vai ter que ser cesárea, mãe, porque ele vai nascer com quase 5 quilos. Eu não tive diabetes gestacional nem nada. Falei: não, tá bom. Eu lembrei da minha oração. Falei: poxa, Deus, eu te pedi, mas amém, está nas suas mãos. O Senhor não é obrigado a fazer. A Bíblia diz que nós temos que levar diante dele. A Bíblia não diz que ele vai fazer tudo. Eu levei. Arthur nasceu de parto normal, com 8 meses. Só que com 8 meses, com o pulmão todo formado, com todos os órgãos formados, sem precisar ficar na UTI. Eu tive alta, ele teve alta comigo. E sabe quanto tempo durou o trabalho de parto? 2 horas. Eu estou te dando um exemplo bobo, um exemplo que você olha assim e fala: não acredito que Deus fez. Quando eu contei isso, eu contei para o meu tio, contei para o meu pai. O meu pai mesmo falou: a Letícia tem umas orações com Deus que eu não entendo. Essa menina faz umas orações que nem eu entendo o que ela faz. E ele ainda falou pro meu tio: e o pior é que Deus ouve. Ele falou: e o pior é que ela faz essas orações que a gente olha e fala assim: não, isso não tem lógica. E o pior, Deus ainda ouve. Porque é isso que Deus quer que eu e você venhamos fazer. Deus, eu preciso disso, eu quero isso. Só que quando você é dependente de Deus, Deus diz: tá bom, mas eu não vou te dar isso agora. Você fala: tudo bem. Quando o médico chegou pra mim e disse: mano, você vai ter que ser cesárea, eu pedi normal, mas amém, vou fazer o quê? Quem está entendendo isso? Isso é você ser dependente de Deus. É coisas básicas. Josafá foi atrás de um profeta para pedir algo muito básico. Para pedir água. Ele poderia mandar uma equipe, querida. Ele poderia mandar alguém atrás. Mas ele foi atrás de um profeta consultar a Deus para pedir água. E Deus falou para eles: vai ter água amanhã. Vocês terão que cavar
nesse vale onde vocês estão. Vocês terão que cavar, fazer várias covas. E não vai ter vento, não vai ter chuva. Mas vai ter água suficiente. Sabe o que eu aprendo aqui? Faça a tua parte, que o restante Deus vai fazer por você. Não é você que vai mandar água, não é você que vai fazer. Você só tem que fazer aquilo que Deus está dizendo. Faça tal coisa, abre a cova, tira a incredulidade, tira o pecado, tira a dúvida, que o restante eu farei na tua vida. Se eles fossem incrédulos, eles iam dizer: vou abrir vale nenhum. Aqui no vale, vou abrir cova nenhuma nesse vale, não tem água. Se tivesse água, a gente já teria achado uma mina, já teria. Se eles fossem incrédulos, eles iriam dizer isso. Mas diz a palavra do Senhor que eles fizeram isso. Eles obedeceram. Que segredo para ser fiel, para ser abençoado, filho, é ser fiel e obediente. Quando você é fiel ao que Deus diz, não tem risco. E diz então a palavra do Senhor que sucedeu que no dia seguinte, e eu quero que vocês leiam isso comigo no versículo 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares. O que eles fizeram pela manhã? Aqui tem um princípio muito importante. Toda vez quando você vai diante de um profeta, toda vez quando você, na época, pedia algo a um profeta, você tinha que oferecer uma oferta antes ou depois do pedido. Porque tem gente que fala: a oferta não tem necessidade. Querida, é porque você não conhece Bíblia. Se você soubesse o que a oferta pode fazer no mundo espiritual, se você tivesse ideia de quando você decide fazer uma oferta, fazer um voto com Deus, quantas correntes do inferno são quebradas, quantos grilhões do inferno são despedaçados, você não tem ideia. Quando você faz uma oferta diante de Deus, quando você traz algo, sabe por quê? Deixa eu te explicar algo. Quando você traz uma oferta diante de Deus, você está querendo dizer que Ele é mais importante do que aquela oferta. Senhor, o Senhor é mais importante do que esse voto. Eu estou trazendo para o Senhor, porque para mim o Senhor é prioridade. Quem está entendendo isso? Querido, olha aqui para mim, eles estavam no meio de uma guerra. Eles tinham um alimento, eles não sabiam quanto tempo iria durar a guerra. Você acha que eles tinham um alimento sobrando para ficar oferecendo como oferta? Não. Nós vemos, quando você começa a estudar a história, você vê que teve muitas vezes pessoas que perderam a guerra porque os soldados estavam frágeis, os soldados estavam debilitados porque não tinha alimento, porque não sabe quanto tempo iria ficar na guerra. Só que mesmo assim, pela manhã, a primeira coisa que eles fizeram ao amanhecer, ofereceram sacrifício de manjares. Eles ofereceram ao Senhor. Lembra quando Salomão foi oferecer o holocausto ao Senhor? E ele ganhou a terra, ele ganhou o boi, ele ganhou tudo que ele precisava. E o que ele disse? Eu não posso oferecer a Deus nada que não me custe nada. Coloque um preço justo. Coloque um preço justo pela terra, coloque um preço justo pelos gados, que eu pagarei. Você acha que quando Salomão fez esse holocausto de 1.000 bois, ele tinha dinheiro sobrando? Nem herança ele tinha, querido, porque Davi deixou toda a herança para a construção do templo. Salomão assumiu o reinado sem herança, sem ter nenhum fundo de reserva. Só que mesmo assim, ele entendeu que quando é algo com Deus, o sacrifício sempre move a mão de Deus. Sempre. O maior exemplo disso, que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai, por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário.
Nós temos hoje livre acesso por causa de um sacrifício. Olha como o sacrifício diante de Deus é importante. Olha como você se render diante de Deus é importante. Ah, bispa, mas o último sacrifício foi Jesus. Discordo. Porque ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Então o sacrifício é diário. Não acabou em Jesus e agora estamos pela graça, então pode tudo, faz tudo, que tem o perdão. Não é assim não. Eu viver pela graça não quer dizer que não haja consequências. Eu preciso entender que todos os dias eu tenho que fazer sacrifício. Não é só um sacrifício ao amanhecer, não é só, é todos os dias. A minha vida ela é um sacrifício, todos os dias. Porque a sua carne muitas vezes ela não se ira e não quer soltar um palavrão, sim ou não, igreja? E você vai deixar? É um sacrifício. Você vem, Filho do Altíssimo, abençoado. Você está controlando, é um sacrifício. A sua carne quer, o seu desejo quer. Quem está entendendo isso? Ah, poxa, estou tão cansado, estou tão fadigado, estou tão exausto. Ah, eu vou para a igreja hoje não. Não, vou sim. Sim, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um voto com Deus. Então eu vou sim, hoje é o último dia da minha âncora. Não, vou sim, vou. E vem. E quando você chega, você está fazendo o sacrifício da tua carne. Sim ou não, igreja? Hoje mesmo uma pessoa falou para mim assim: bispa, a senhora precisa gritar mais no culto. Falei, sério? É, porque eu estou dormindo no culto. Falei, então tu vai dormir em casa. A hora do culto é para ficar acordado. Não vem dormir na hora do culto não. Mas isso você vê o quê? Um sacrifício da pessoa que ela está tão cansada, tão exausta, mas mesmo assim ela está aqui. Todos os dias temos que fazer sacrifício. Todos os dias. E nunca foi diferente. O maior sacrifício de todos foi o de Jesus. Não tem sacrifício que se compare, mas todos os dias temos que sacrificar. Não é porque Jesus sacrificou, acabou. Não, não, querido. O que Jesus fez para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que o diabo não tivesse direito sobre nós por causa do pecado. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O sacrifício de Cristo nos dá livre acesso ao Pai, mas não anula o nosso sacrifício diário. O sacrifício de Cristo nos rompe com o elo do pecado, nos faz deixarmos de ser filhos do pecado para sermos filhos de Deus, mas não quer dizer que anula os nossos sacrifícios. E nós vemos que logo pela manhã eles ofertaram sacrifício, oferta de manjares. Só que eu quero que você entenda, enquanto eles estavam ofertando, olha como a Bíblia diz: e eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Enquanto eles estavam fazendo oferta, Deus estava trabalhando por eles. Enquanto eles estavam ali fazendo aquilo que Deus pediu, Deus estava realizando o que eles... Queridos, Deus não poderia ter mandado essa água à noite. Mas é enquanto eles estavam ofertando, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu d'água. Deus está dizendo aqui nessa manhã, enquanto você acha: ah, bispa, eu estou perdendo porque eu fiz esse sacrifício. Olha, bispa, eu deixei de estar com tal pessoa, eu deixei de fazer tal coisa, eu deixei de beber, foi um sacrifício muito grande para mim. Enquanto você estava naquele sacrifício, Deus estava enchendo de água as suas covas. Deus estava trazendo provisão para você. Enquanto você se sacrificou, Ele te honrará. E diz então a palavra do Senhor que todos beberam
Só que quando o rei dos Moabitas ouviu que eles estavam lá, todos foram armados. Só que Deus não falou que ia entregar os Moabitas na mão deles. Eles estavam lá ainda dentro do seu acampamento. Quando os Moabitas foram para atacá-los, eles haviam feito diversas covas em volta do acampamento. Quando os Moabitas chegaram para atacar, a luz do sol refletiu na água, e Deus fez com que os Moabitas achassem que aquelas águas eram sangue. Eles estavam todos armados para a guerra. Quando eles viram aquela água, diz a palavra do Senhor que o rei dos Moabitas disse: eu acho que eles se gladiaram entre si e se mataram. E aí todos que estavam armados fizeram o quê? Desarmaram. Ele falou: então vamos entrar e pegar o despojo e vir embora. Só que quando eles entraram para pegar o despojo, diz a palavra do Senhor que o povo se levantou e o Senhor entregou os inimigos nas mãos deles. Eles entraram achando que o povo de Deus havia perdido. Eles entraram achando que houve uma discussão entre os reis e eles mesmos se mataram, porque isso acontecia muito nas guerras. Só que o que eles não sabiam é que tinha um general de guerra na frente. Às vezes você não entende o que está acontecendo na tua vida. Às vezes você não sabe porque Deus mandou você abrir essa cova. Às vezes você não sabe porque Deus falou: se separa, se distancia, fica do jeito que está, muda essa história. Às vezes você não entende a ordem de Deus, mas Deus está dizendo: eu tenho grandes coisas para a tua vida. Não haverá sofrimento, não haverá lágrimas de dores, mas haverá gozo no Espírito Santo. Eu imagino que tenha sido uma das guerras mais fáceis de Israel. Porque alguém entrou armado para lutar? Não. Eles entraram para ter despojo, só para pegar. E Israel, Judá e Edom, os três estavam todos armados. E disse então a palavra do Senhor que eles exterminaram. Eles exterminaram seus inimigos. E assim Deus está dizendo para você nesta manhã: me obedeça. Não faça alianças erradas. Seja dependente de mim em tudo. Vou trocar de carro, ora, porque você não conhece aquele motor. Você não sabe se você vai ser enganado ou não, mas Deus já sabe. Ai, bispa, Deus tem coisa muito mais importante para se preocupar do que com o carro. Aí depois que comprar o carro, o motor fundiu, não adianta vir chorar: Deus, eu sou dizimista e o motor fundiu. Mas na hora de comprar não quis consultar, porque era autossuficiente. Deus não tinha uma coisa mais importante. Só que na hora que tem que arcar com a responsabilidade, aí chama Deus pra coisa. Isso quando chama, que tem outros que nem chamam, né? Não, eu comprei, eu assumo. E aí vai virando uma bola de neve. Aprenda a ser dependente de Deus. Você pode ser autossuficiente com A, B, C, mas quando chega diante de Deus, se quebranta. É o que o Senhor quer. Eu quero se o Senhor quiser. Eu vou se o Senhor for comigo. E disse então a palavra de Deus que Israel, Judá e Edom venceram a batalha. Deus está mandando dizer para você nesta manhã: esta batalha já está vencida. A sua luta, a sua aflição que te acompanhou em 2020, que veio até você, Deus vai pelejar por você. Deus vai à tua frente. Esse novo ano que se inicia, tem gente que já está com medo, só que Deus está rubricando, tá lavaz. Deus já está dizendo ao meu coração: não temas, porque eu fui com você em 2020, não te deixarei em 2021, eu estarei contigo, eu estarei do teu lado, eu irei à tua frente quando for necessário, não estarás sozinho. Não temas, não te espantes, não te assombre, porque eu sou o Senhor que estou contigo.